Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma semana com muita informação. O seu AB1 está chegando nesta segunda-feira, dia 16 de junho, 11 horas 48 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos juntos na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. É sempre bom começar dando uma olhada no clima aqui em Caruaru, porque a gente veio de um fim de semana bem frio aqui na terrinha, hein? Frio e chuva também. Mas hoje o dia amanheceu com sol e a previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com momentos de sol entre nuvens, variando para momentos de céu nublado, com chuvas rápidas e isoladas. Agora, a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. E aqui no AB1, que abre essa semana, vamos trazer atualizações sobre aquele caso do delegado que atirou em um morador de Fernando de Noronha durante uma festa. Você lembra? Esse caso aconteceu em maio desse ano. Pois bem, o delegado foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco por tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro contra o morador da ilha. E nós vamos trazer todos os detalhes daqui a pouco nessa edição. Ayali Guimarães e Joel Almeida estão com a gente ao vivo. Ayali vai dizer quais são os principais assuntos nesse início de semana no nosso portal. E uma tragédia foi registrada no bairro Santa Rosa, aqui em Caruaru. Ayali, um bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a AB1 de hoje. No bairro Santa Rosa, aqui em Caruaru, um homem matou a companheira de 23 anos e depois tirou a própria vida. De acordo com a Polícia Civil, esse caso está sendo investigado já como feminicídio consumado. Uma amiga da vítima disse que o casal, tinha chegado do pátio de eventos, discutiram e nesse momento aconteceu o crime. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso. Almir. Ok, Ayali. Joel vai trazer uma avaliação dos resultados do Juizado Especial do Forró nesse terceiro fim de semana no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, aqui em Caruaru. Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. O Juizado do Forró, ele é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco que nasce com o objetivo de facilitar o julgamento desses crimes que aconteceram no São João de Caruaru, não só no pátio de eventos, mas também nos outros polos de animação, como por exemplo na estação ferroviária, no polo Azulão, dentre outros. Somente neste fim de semana prolongado, começou lá no dia 12, dia dos namorados. Até ontem foram mais de 80 boletins de ocorrência e muitos crimes que foram julgados pelo Juizado do Forró. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, traz também as informações sobre quais foram esses crimes mais cometidos. Almir, eu volto contigo. Joel e Ayali, até daqui a pouco. E por falar em São João, vamos trazer a cobertura completa de mais um fim de semana de muita música e muito arrasta-pé em vários locais aqui da capital do forró. Te prometer nada, não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar o amor, mãozinha pra cima, quem tá feliz, quem tem fé em Deus. Confesso em você, eu do mal, agora eu tô chorando. Pra ficar bonito a gente vai cantar assim, quem é o louco? Só você que eu amei, meu amor te entreguei. Só você é tudo pra mim. Um beijo em você eu quero dar, e saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado e apaixonado por você. E aqui no AB1 tem as oportunidades de trabalho no AB Emprego dessa segunda-feira. E Gessé Ascioli também vai falar sobre aquela situação em que o colaborador precisa se afastar da empresa por motivos de saúde. Vamos saber, por exemplo, como esse afastamento é regulamentado pelo INSS. Oi, Gessé, bom dia para você.
Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste, um ótimo início de semana para todo mundo. Pois é, além das vagas de trabalho, né, que a gente vai trazer as oportunidades nesse início de semana, a gente vai falar também sobre esse afastamento, né, quais são as doenças que se enquadram nesse tipo de afastamento, como é que funciona junto ao empregador. A gente vai tirar todas essas dúvidas daqui a pouquinho com um especialista também participando aqui no AB1. Muito bem, tudo isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e em instantes a gente vai falar sobre a abertura do São João de Arco Verde. Festa bonita por lá, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou, 11 horas 54 minutos agora. AB1 de volta para você, 11h57. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa segunda-feira aqui em Caruaru, nesse começo de semana. A gente começa aí pelo centro da cidade, pela rua Vigário Freire e os veículos aí na Capitão João Velho. Os veículos cruzando esse trecho importante da cidade. O semáforo abriu agora para quem está no sentido da própria rua Vigário Freire. E a gente vê também muita movimentação dos pedestres, muita gente no centro da cidade nesse momento. E olha essa história, pessoal. Passageiros trocaram agressões durante uma confusão no aeroporto do Recife. Isso aconteceu depois que todos os voos para Fernando de Noronha foram cancelados. Os voos não puderam acontecer por conta das fortes chuvas registradas na ilha no último sábado. Veja. As imagens mostram dois homens gritando e avançando um contra o outro no aeroporto do Recife. De acordo com os passageiros, eles estavam numa fila da Azul que se formou após o voo para Fernando de Noronha, marcado para o sábado, ter sido cancelado por causa das chuvas que caíram na região. Uma passageira que não quis se identificar contou que a confusão aconteceu por causa de um lugar na fila para uma gestante. No vídeo é possível ouvir uma pessoa dizendo que a esposa de um dos envolvidos nas agressões está grávida. A passageira também disse que mais de 200 passageiros esperavam por notícias na fila sobre o voo cancelado. Ela contou também que houve falta de organização e com isso os clientes ficaram alterados, enquanto esperavam algum retorno. Além do voo da Azul, outros voos para Noronha foram cancelados no sábado. A companhia aérea Azul não comentou essa confusão, mas falou sobre a situação dos passageiros que tiveram o voo cancelado. De acordo com a empresa, os clientes foram reacomodados em 6 voos extras no domingo. A empresa responsável pelo aeroporto do Recife disse que essa situação foi resolvida rapidamente. E o delegado Luiz Alberto Braga, que atirou em um morador de Fernando de Noronha, foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro, hein? Esse caso aconteceu em maio desse ano, a gente mostrou aqui no AB1. Essa denúncia foi feita pelo Ministério Público de Pernambuco. A vítima precisou amputar uma das pernas. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios em Fernando de Noronha. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Uma câmera de segurança mostra Emanuel sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do policial, que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas, que está ferida. Depois do tiro, Emanuel passou por cirurgia no Hospital da Restauração e foi preciso amputar a perna atingida. Além da denúncia, o Ministério Público também solicitou o afastamento do delegado do cargo até o julgamento, suspensão do uso e recolhimento das armas dele, a reparação dos danos causados à vítima e perda do cargo público em caso de condenação. Agora, meio-dia, e aqui em Caruaru, uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro que depois tirou a própria vida. Uma tragédia, pessoal. Os detalhes estão no G1 e quem chega ao vivo com a gente é Ayali Guimarães. Ayali, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a AB1. Como você disse, uma tragédia que foi registrada no bairro Santa Rosa, aqui em Caruaru. A mulher de 23 anos, identificada como Maria Eduarda Silva Lima, foi morta a facadas pelo companheiro. A vítima era mãe de 3 filhos e morreu no local onde aconteceu o crime. Segundo a Polícia Civil, uma amiga da mulher disse que o suspeito tirou a própria vida com a faca que usou para matar a mulher. Ela disse à polícia ainda que o casal estava no pátio de eventos e quando chegou em casa aconteceu a discussão e foi nesse momento que o crime aconteceu.
A mulher disse ainda que os dois morreram no local. A polícia disse que o caso foi registrado como feminicídio consumado e que a motivação tinha sido por causa de ciúmes. E um outro caso de violência também foi registrado aqui em Caruaru na madrugada de hoje. Esse caso aconteceu em Cachoeira Seca, um distrito aqui da cidade. Uma mulher de 38 anos foi morta pelo companheiro. O corpo dela foi encontrado dentro de casa. Uma equipe policial esteve no local, mas ainda não passou detalhes sobre esse caso e nós vamos ficar acompanhando. Almir. Quanta violência, hein, Ayali? Quanta violência. Para a gente mudar de assunto, estou vendo que no G1 tem informações sobre tremores de terra aqui em Caruaru e em Belo Jardim também, é isso? É isso mesmo, esses tremores de terra aconteceram durante o fim de semana, como você falou, em Caruaru e em Belo Jardim. O abalo entre eles, a diferença de tempo desses abalos foi de 9 minutos, mas não teve relação. Por exemplo, tremeu aqui em Caruaru, por isso que tremeu em Belo Jardim. Não. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esses tremores foram registrados com essa diferença de 9 minutos. O primeiro aconteceu aqui em Caruaru com magnitude de 1,9. O segundo tremor foi em Belo Jardim com magnitude 2,0. Os dois foram sentidos pelos moradores. De acordo ainda com o laboratório, aqui em Caruaru, como a gente sabe, é recorrente esses tremores acontecerem aqui na cidade e o último deles foi no dia 16 de maio. A gente segue acompanhando. O laboratório sismológico disse também que em nenhuma das cidades aconteceram nada, foi apenas mesmo sentido esses tremores. Almir. Ok, Ayali. E o G1 segue acompanhando o valor do cachê de alguns artistas no São João, aqui de Pernambuco? Exatamente, algumas cidades de Pernambuco, aquelas que estão fazendo aí as festas de São João, no total já foram gastos 55 milhões de reais com cachês para os artistas que se apresentam nessas cidades. Essas informações são do painel de transparência dos festejos juninos nos municípios. 90 cidades até o dia 15 de junho divulgaram esses gastos com as festividades. No topo da lista de artistas bem mais pagos está Wesley Safadão, que recebeu um cachê de R$1.200.000 em uma apresentação que foi feita aqui em Caruaru. Em segundo lugar está o cantor Luan Santana, que vai receber R$985 mil para cantar em Vitória de Santo Antão. Vale ressaltar, Almi, que o painel da transparência é elaborado pelo Ministério Público de Pernambuco com o apoio do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos aí a arte, com os artistas, os 10 artistas que mais recebem, que estão com os cachês mais altos. Lembrando que essas informações são de todas as cidades de Pernambuco que estão fazendo essas festividades juninas. E as informações são do painel da transparência dos festejos juninos nos municípios. Almir. Ayali, muito obrigado então pelas primeiras informações do G1 nesse AB1 de segunda-feira. Até daqui a pouquinho. Até já. Agora é 12h05, pessoal. Então vamos falar sobre o São João agora, porque a noite de sábado, no pátio de eventos, teve de tudo um pouco, hein? Quando o assunto é música. Bora ver como foi? Foi uma noite fria. A todo tempo parecia que ia chover forte, mas foi só uma chuvinha fininha mesmo. Nada que atrapalhasse quem saiu de casa com o propósito firme de curtir mais uma noite no Pátio do Forró. Esse casal de enfermeiros é de Alagoas. Visita Caruaru no São João pela 4ª vez. São apaixonados pelo forró da capital do Agreste. Esse forró maravilhoso, todos os anos, já é o 4º ano seguido que eu venho só para isso. Melhor São João do mundo. Organização, estrutura, segurança, perfeito, perfeito. Eles são fãs de Rafaela Santos e ficaram prontos para cantar e dançar com a diva do brega. Vai dançar muito? Muito, até raiar o dia. Por falar em dança, encontramos um dançarino profissional que esperava tudo e entregou na noite de sábado. É muita dança, muita alegria, muita animação, porque o melhor São João do Nordeste está aqui em Caruaru, viu? O primeiro artista que subiu ao palco foi Vitor Fernandes. Ele trouxe o repertório do piseiro e outros ritmos que, com o pátio já cheio, fez a galera cantar e dançar.
muito feliz, né? Público animado, um público contagiante que vem para curtir, para dançar, para se divertir. Então, assim, muito feliz. A segunda atração subiu ao palco do São João de Caruaru pela primeira vez. Foi o Lamba Saia, que também fez um grande show. Lamba Saia! Que é isso, meu? Cheguei! Mano Walter foi a terceira atração, muito esperada também pelo público. O rei da vaquejada trouxe os maiores sucessos da carreira, como o Juramento do Dedinho. Solta o vozeirão e diz, vamos fazer. Não fechou. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Mano já foi a atração em Caruaru, no Polo do Alto do Moura. Este ano, algo maior, o polo principal. Só gratidão à turma de Caruaru, que me recebe de uma forma tão especial, né? E seja lá ou aqui no palco principal, é bom demais estar em Caruaru, é bom demais tocar forró em Caruaru. Agora o cantor Mano Walter está encerrando a apresentação e a próxima atração é uma das mais esperadas. Rafaela Santos com protagonismo feminino no brega, olha, promete ser um grande show. Quem é o louco de nós? Uma noite também de mistura de ritmos que eu também acho o máximo, sabe? Essa mistura que aqui em Caruaru a gente tem, que a gente faz. Hoje a gente tem forró, né? Tem piseiro e tem o nosso bregão. Eu fico muito honrada, né? Da galera falar tão bem do nosso trabalho e eu como mulher tá representando toda a mulherada do nosso bregão, né? E representando também o nosso ritmo. Eu fico muito honrada e feliz. E o pátio ficou mesmo repleto de portões fechados. Maravilhosa, tá perfeito. Eu gosto muito dela, sou fã número 1 dela. Uma noite que ficará na lembrança. E se tem 1% de chance, você vai voltar. Depois não volte atrás. Não invente absurdos com meu coração. Pense antes de tomar uma decisão. Não vem com esse. E tem festa animada rolando no Sertão também, hein? Começou nesse fim de semana o São João de Arco Verde. Vamos dar uma olhada. O clima junino já começa bem antes de escurecer. Neste salão, no bairro Alto Cardeal, em Arco Verde, o entra-e-sai é constante. A agenda está esgotada, né? Praticamente superlotada. A expectativa para esse São João foi maravilhosa, né? Consegui fazer agendamento com antecedência para hoje ter a oportunidade de estar aqui em Arco Verde para esse São João maravilhoso. Para receber tanto forrozeiro, o São João de Arco Verde ganhou uma nova cara neste ano. O palco principal foi montado na estação ferroviária com capacidade para até 30 mil pessoas por noite, sem deixar ninguém de fora dos grandes nomes do forró. Aqui é festa todos os dias, a gente não tem descanso, a gente não para, são quase 10 polos, 12 polos de animação, está aqui a Secretaria de Turismo e Eventos Neriane, mostrando também que a gente está fazendo e descentralizando. São locais onde você começa de 11 horas da manhã e só para 2 horas da manhã. Chegar aqui nesse friozinho, nessa garoa, ver essa festa linda acontecendo, os hotéis lotados, restaurantes lotados, tudo isso gera emprego e gera renda para nossa gente e muita alegria no coração do nosso povo. Várias atrações subiram ao palco durante o primeiro fim de semana de festa. Ao som do forró romântico da banda Desejo de Menina, muitos casais dançaram agarradinhos. Nem a chuva atrapalhou. O petrolinense Geraldo Azevedo levou muito forró, shot e baião, aquecendo o público. O povo vem, enfrenta a chuva, porque sabe que vai levar uma riqueza dentro do seu coração. E no meio do forró também teve espaço para o brega, com a cantora Priscila Senna, que levantou o público e não deixou ninguém parado. Se juntaram uma noite inteira de forró, tem forrozeiro que aguenta 6 horas ou mais em pé. Mas chega um momento que até o mais animado precisa de descanso. É nessa hora que a fome aperta e ninguém se preocupa com o tamanho da fila. Culinária excepcional. Gosta da culinária nordestina? Não tem mais no mundo que gosta do que eu não, irmão. E assim segue o São João de Arco Verde.
com a força da tradição, mantendo viva a cultura nordestina. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o São João. Vamos ao momento WhatsApp. Hoje tem reclamação sobre um esgoto estourado no Salgado. A Carmen Amaral mandou um vídeo pra gente e a gente vai conferir agora. O esgoto faz mais de 6 meses que está desse jeito. É nesse prédio de esquina. Veja, a imundície. Que sai todinho da R6, passa por aqui, desce isso tudinho. Essa imundície toda na frente das casas. Mas, dona Carmen, mais de 6 meses, já pensou do começo do ano até agora e mais um pouquinho, não é? Que situação, dona Carmen. A Compesa disse que não havia recebido reclamações da Rua Gonçalo Coelho e que os contatos da Compesa são o WhatsApp 973457739 ou 0800 0810195 e ainda o site compesa.com.br. Sobre esse problema, a Compesa disse que até amanhã vai enviar uma equipe à Rua Gonçalo Coelho para verificar esse problema tão antigo, não é? Então vamos acompanhar, dona Carmen, vamos aguardar essa visita da equipe da Compesa. Não esquece, você também pode mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212. Aí a gente lembra que daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com o gerente regional da Compesa aqui em Caruaru, Antônio Freire. Entre os assuntos, vamos falar sobre essa grande quantidade de esgotos estourados e de vazamento de água limpa aqui na cidade. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. Não perde. E amanhã é dia do Minha Comunidade. Vamos voltar ao loteamento São Rafael, em Bezerros. Por lá, a falta de pavimentação é um dos principais problemas para quem mora no local. Olha que situação horrorosa. Então, pela 12ª vez, a gente vai retomar essa demanda aqui no seu AB1. Bom, meio-dia, 14 minutos, falar sobre coisa boa agora, está na hora do AB Emprego, momento importante demais para ajudar a quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Aliás, oportunidades que podem mudar a vida de uma família inteira. Então, vamos conversar com o Gessé Ascioli, que está ao vivo com a gente e com as primeiras vagas de hoje. Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, as oportunidades que aquela turma está precisando, né? Tem muita gente aí no mercado atrás dessa vaga e as oportunidades hoje a gente traz aí inicialmente as vagas de Santa Cruz do Capibaribe, também aqui de Caruaru, para você que está buscando aí essa vaga no mercado de trabalho, fica ligado. Em Caruaru tem 9 vagas para ajudante de carga e descarga, 40 para atendente de lojas e mercados, 2 para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar de cozinha, 2 para auxiliar de jardinagem, 2 também para auxiliar de limpeza, 1 para auxiliar de linha de produção, 3 vagas para auxiliar de logística, 1 para carpinteiro, 1 para coordenador de RH, 2 para cozinheiro, 1 para empregado doméstico, 3 vagas para estoquista, 1 vaga para faxineiro, 2 para jardineiro. Tem vagas também para mecânico de motocicletas, motofretista, motorista de caminhão e operador de caixa. 2 vagas para operador de caixa lotérico, 1 para operador de caldeira, outra para operador de produção, 2 para promotor de vendas, 3 vagas para soldador, 1 para vendedor interno e 3 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem vagas para analista de logística, analista de RH e analista financeiro. 3 para assistente administrativo, 1 para atendente de lojas, 5 vagas para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar de costura, 2 para auxiliar de cozinha, 1 para auxiliar de estoque, outra para consultor de vendas, 2 para cortador de roupas. Também tem vagas para empregado doméstico, infestador de roupas e estampador de tecido. 2 vagas para estoquista. Há vagas também para gerentes, na área comercial, de compras, de divisão de pessoal, de marketing, de produção, de vendas e financeiro. 10 vagas para oficial de serviços gerais. 1 para operador de telemarketing, outra para operador financeiro, 3 para promotor de vendas, 1 para repositor de mercadorias, 1 também para supervisor de telemarketing, 9 para vendedor interno e 7 para vendedor porta a porta.
Tá aí, essas são as oportunidades de emprego para esse início de semana em Santa Cruz do Capibaribe, também aqui em Caruaru. E a gente reforça que daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre outras vagas em outras cidades da nossa região. Almir. Isso, Gessé. Daqui a pouquinho tem mais notícia boa aí em relação ao mercado de trabalho. Valeu, até já! No próximo bloco do AB1, a gente mostra como foi a movimentação junina no domingo, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, hein? E ainda tem a B-Sport, pela Série D, o Central arrancou um empate fora de casa, jogando contra o Horizonte do Ceará, hein? Golaço aí. 12h, 17 minutos. A gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 20 minutos, e a noite desse domingo, no Pátio de Eventos aqui em Caruaru, foi marcada por muitos ritmos também. Gente de várias cidades veio curtir os shows na capital do Agreste. Vamos ver como foi. As filas tomaram conta no entorno do Pátio de Eventos antes da abertura dos portões. A expectativa para quem aguardava estava alta. A espera de muitos era para um dos destaques da noite, o cantor baiano Bel Marques. Para curtir o terceiro fim de semana no Pátio de Eventos, teve gente que viajou mais de 100 quilômetros e veio de Tamandaré, na Mata Sul, para a capital do Agreste para curtir o maior e melhor São João do mundo. Vim preparada, já vim da trilha a gente já cortou para cá. Com a família toda? Com a família toda. Tem algum artista que vai se apresentar hoje que está mais ansiosa para escutar? Bel Marques, com certeza. E teve gente que já tinha certeza da música que queria curtir na noite do domingo. Vim de Santa Cruz, deixei de estar lá, né, que hoje está a Luan Santana lá, mas eu sou muito fã de Bel, e aí eu tive que estar aqui. É fã do Bel também? Eu vou também, Bel é bom, Bel, Zé Vaqueiro, galera toda. Dando play na noite de shows, o cantor Fael Maris foi o primeiro a subir ao palco com um show animado. Durante a apresentação, o artista trouxe no repertório músicas que bombam nas redes sociais atualmente. Muito linda de rosto, dá pra ver quem é cavaluda. Só pra ter certeza, faz o que eu tô te pedindo. Dá uma voltinha, deixa eu ver se é tudo. E a gente tenta fazer sempre uma mesclagem no repertório, né? Tem a nossa pancada, que a gente puxa um repertório aí pra galera mais da geração Z, da geração X, gosta desse TikTok. E eu procuro também sempre colocar músicas que vai agradar a galera da geração mais madura, a galera que gosta do forró, que gosta do romântico. Então, a minha inspiração é assim, a gente pega dos outros artistas, a gente estuda muito repertório, estuda muita música, sempre escutando música, e é isso. A nona noite de shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga contou com grandes nomes da música brasileira. Subiram ao palco artistas contemporâneos até cantores com décadas de experiência. Pelo palco principal, subiram Fael Maris, Zé Vaqueiro, Bel Marques e também ele, Batista Lima. Momentos antes de subir ao palco para milhares de pessoas apaixonadas, o artista comentou sobre o Lenço, a nova canção gravada juntamente com Priscila Senna. Antes de fazer os arranjos, eu não imaginava se teria uma participação, mas de repente, quando preparamos os arranjos dessa canção, que a música ficou pronta, né? Já choramos demais, coração tá quase uma cascata. Quando eu escutei o ritmo, cara, isso aqui é Priscila Senna. Durante a performance no principal palco do maior e melhor São João do mundo, Batista fez questão de descer para ficar próximo dos fãs e tirar algumas fotos para registrar o momento. Por volta das 11 da noite, o baiano mais aguardado da noite subiu ao palco e trouxe a animação do axé para a capital do forró. Então, o nosso amor, olha aí, foi lindo, ficou pra trás. Durante a conversa com a imprensa, Bel Marques falou sobre a relação do axé e do forró e também relembrou a trajetória profissional. Eu tenho grande sucesso tanto no forró como no axé, inclusive músicas autorais, grandes sucessos que fazem parte desse movimento. E quando eu misturo os dois, o palco fica muito mais divertido, porque primeiro eu gosto muito de forró e gosto muito de axé. Então ele fica divertido porque os dois ritmos, como você falou, são muito alegres.
e isso faz com que as pessoas se sintam contagiadas. Eu não posso somente tocar forró, eu teria até repertório para tocar somente forró, mas os fãs ficam pedindo também os grandes sucessos que eles querem escutar, e essa mistura é permitida, então eu fico feliz. Para finalizar a noite com chave de ouro, ficou a cargo de Zé Vaqueiro fazer o público dançar com um repertório selecionado somente com forró. Todo gênero ele passa de geração em geração e vai se aperfeiçoando, vai se modernizando, mas eu acredito que o que não pode perder são as raízes, são a essência do gênero, e eu acredito que isso é o que eu venho sempre tentando trazer, sempre tentando resgatar, para que sempre mantenha viva a cultura e a tradição nordestina e do forró também. Longe da cidade, pouca vaidade, alma e o coração sem dor. Um beija-flor moreno num dia sereno, são coisas do interior, eles nunca vão entender. E vamos seguindo, porque o Juizado Especial do Forró segue presente no São João de Caruaru, um serviço do Tribunal de Justiça de Pernambuco que atende a população no Espaço Cultural Tancredo Neves. Então, vamos saber com o Joel Almeida o balanço dos atendimentos do Juizado do Forró nesse terceiro fim de semana de muita festa. Boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Almir, uma ótima tarde a todos. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o juiz e coordenador do Juizado do Forró, Dr. Marupiraja Ramos Ribas, que está aqui ao meu lado. Dr. Marupiraja, boa tarde primeiramente. Queria que o senhor trouxesse um balanço desses dias de festejos juninos aqui na cidade. Foi bem movimentado, né? Porque assim, a gente começou lá a comemorar esse fim de semana, dia 12, Dia dos Namorados. Então a gente teve mais dias de festa, mas eu queria saber quais foram, quantos crimes ao todo o juizado recebeu? Muito bem, o juizado recebeu, na verdade, 10 TCOs, né, que fizemos todas as audiências, mas no total a Polícia Civil registrou 81 ocorrências. Entre elas, houve realmente ocorrências com arma branca, né, que são lesões corporais, são 2 decorrentes de arma branca e 1 de punhos, uso do punho-soco, né, que um cidadão deu no outro. Essas foram ocorrências que registradas. Também houve um roubo que foi um flagrante feito na delegacia. Então, esmiuçando os dados, a gente tem mais uma vez um balanço muito positivo, em razão de que foram 4 dias de festa e mais a drilha, né? E sobre esses crimes que o senhor falou com arma branca, foram crimes que não tiveram um poder de agressão grande, né? Essas pessoas foram socorridas lá mesmo, não precisaram ser internadas, como foi? Veja, as pessoas, os 3 vítimas da lesão precisaram ser socorridas e atendidas em hospitais particulares e públicos, na UPA, na Unimed, e acredito que hoje ou amanhã vão continuar dando continuidade à agressão. Se for leve, a gente vai continuar a fazer a audiência no dia 20, que é o próximo plantão, sexta-feira, e a gente vai resolver lá uma audiência do Juizado do Forró. Caso seja mais grave, vai para uma vara criminal. Então, as ocorrências foram leves no sentido que foram cortes de arma branca, mas que não geraram maiores consequências, a não ser a necessidade de um atendimento fora do pátio do forró e exames clínicos e um laudo mais detalhado para saber a gravidade da lesão. Então, fora isso, a Drilha registrou somente 5 ocorrências no pátio do forró da Drilha. Isso quer dizer que foi 2 furtos celulares e 3 extravios de documentos. Foi muito tranquilo também o São João no domingo com a passagem da Drilha. Quais foram os crimes mais cometidos no geral? E também, já lhe perguntando também, o juizado ele não atua só no pátio de eventos. O senhor trouxe aí um dado importante sobre a Drilha, mas o juizado está presente em todos os polos do São João, não é isso? Perfeitamente. O Polo Azulão, a Drilha foi na Avenida Gamenon e os casos foram trazidos para o Pátio Forró. Trazidos para o Pátio Forró, nós fazemos as audiências. Os casos mais comuns têm sido o desacato e as lesões corporais, têm sido realmente os casos que a gente tem feito mais audiência. No total, já fizemos 14 audiências e seguimos com o nosso plantão retornando dia 20, 21 e 22. Depois tem ainda os dias 23, 24, 27 e 28, quando se encerra no Pátio do Forró, São João de Caruaru. Perda de documento e extravio também são ocorrências também registradas, não é isso? Exatamente, tivemos mais uns 18 ou 20 ocorrências de furtos de celulares, que foi considerado baixo, e muito extravio de documento, porque as pessoas precisam fazer esse registro para depois até recuperar essa documentação, o cartão de crédito e etc.
Muito obrigado pelas informações. Conversei com o coordenador do Juizado do Forró, que trouxe esses dados importantes aí, um balanço na metade do mês, ainda falta mais metade. E a gente fica torcendo, claro, para que não haja crimes e casos de mais agressividade. Com São João tranquilo, Almir. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. Bom trabalho para você. E vamos para o sertão agora, porque em Serra Talhada as festas juninas também têm movimentado a economia da cidade. Essa fábrica de derivados de amendoim trabalha com 25 produtos. Entre eles, 2 se destacam. Aqui são produzidas 120 toneladas de paçoca e 50 de pé de moleque mensalmente. Mas quando chega no período junino, a demanda aumenta. Muda praticamente tudo, viu? Muda o cenário, a alegria, a produção aumenta em torno de 30%. Contratações de novos funcionários e tudo isso impulsiona a economia. Para dar conta da procura, a empresa, que tinha 40 empregados, precisou aumentar em 30% o quadro de funcionários e o tempo de trabalho na linha de produção. É um planejamento que a gente vem fazendo desde abril, para agora em junho não dar nada errado e a gente só colocar em prática. E aí o quadro aumentou em quanto? Em 30%. A gente começa a fazer horas extras, começa também a estocar matéria-prima que seja suficiente para suprir essa nossa produção. Ítalo foi um dos contratados para a época. O mês de junho trouxe, junto com toda a alegria do São João, uma segurança financeira para ele e a família. Trouxe bastante oportunidade para mim, por conta que eu estava 2 anos parado e agora com a grande oportunidade de Alene, eu estava com uma financeira muito baixa, agora estou bem arrendado agora. E aí, tendo esse emprego, te traz mais segurança? Muita segurança, porque a gente está num país que está muito difícil, não tá? O que é produzido aqui sai para a Serra Talhada e para todo o estado de Pernambuco, além da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os números crescentes da empresa refletem em todo o mercado. Aumenta o faturamento e a gente fica feliz que não só o nosso, como também o dos nossos clientes. Então, é uma venda que é um ciclo e que todos saem ganhando nesse período. O período junino, ele é como se fosse um 13º para vocês? Aumenta tudo? Aumenta tudo. A gente sempre fala exatamente isso. É o 13º da nossa empresa. Um crescimento esperado também em outros setores ligados a esse período das festas de São João, como, por exemplo, quem trabalha vendendo comidas de milho. Nessa padaria, a expectativa é de que o faturamento aumente 40%. Não chega a dobrar, mas acredito que no mês de junho a gente vende aí uns 40% a mais do que nos meses normais, sem sazonalidades. Na cozinha, uma correria de produção. Além das tradicionais pamonha e canjica, aqui também são feitas delícias como bolo de milho, bolo tipo pé de moleque, rocambole de milho com cobertura de coco ralado e entre outros. Na área de vendas, a mesa toda enfeitada chama atenção pela decoração e pelas gostosuras. Para tudo isso ficar pronto, tem que aumentar também a carga horária. A gente trabalha umas 2 horas a mais durante o dia e também contrata alguns profissionais para vir ajudar a gente com a mão de obra. Tem que trabalhar bastante mesmo, já que essa é a época que o pãozinho sai de cena como acompanhante do café e entra aquela delícia que tenha o gostinho do São João. Uma boa pamonha de milho é a melhor coisa que tem. E a paixão pelas comidas típicas da época aumenta as vendas também de quem trabalha em casa. Mena faz comidas de milho desde 1999. Aqui, a produção acontece durante todo o ano. Tudo feito na cozinha montada na garagem de casa. Fora de época, ela produz cerca de 50 canjicas e 150 pamonhas diariamente. Mas quando chega perto do São João, esses números aumentam bastante. A produção triplica, o pessoal procura muito. E eu faço assim na faixa de 50 a 70 pamonhas por dia, sem ser período junino. E numa faixa de 150 pamonhas por dia.
Quando vira o período junino? Isso, quando vira o período junino, na semana, né? E no dia mesmo de São João, aí é que a demanda aumenta muito mais. Vai para quanto no dia de São João? Para mais de 800 pamonhas. As vendas acontecem online, por encomenda ou de forma espontânea, com clientes vindo aqui fazer as compras. É que não tem quem resista a essas receitas que têm um gostinho de tradição. Tem que ter a comida junina, comida boa. É um costume das pessoas, né? Eu, no meu caso, o ano inteiro, eu gosto dos produtos, mas tem pessoas que procuram mais nesse período, né? É sempre o costume, né? O costume junino, né? Tradição? Tradição. O consumo de comidas de milho no período faz parte desse clima contagiante do São João e de uma identidade cultural que há anos é formada pelo povo nordestino. Um costume que dá um significado todo especial para quem trabalha mantendo essa tradição. Não teria São João se não fosse com pamonha, canjica, bolo, né? Tapioca, tudo isso faz parte do nosso São João. E a tradição é tradição, né? Não pode cair nunca. E agora tem a segunda parte do AB Emprego e quem volta ao vivo com as vagas em outras cidades do interior é Gessé Ascioli, que vai contar pra gente quais são as oportunidades em Garanhuns e em outros municípios também. Hein, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta com notícia boa, né? Além de Garanhuns, outras cidades também aí reforçam essa necessidade das pessoas estarem trabalhando e com várias vagas. Vamos conferir. Em Arco Verde tem uma vaga para assistente de escritório, uma para vendedor interno e 2 para vendedor pracista. Em Belo Jardim tem uma vaga para auxiliar administrativo, 2 para auxiliar de linha de produção, uma vaga para jardineiro, 2 para oficial de serviços gerais e 3 vagas para pedreiro. Em Bezerros tem uma vaga para agente de coleta de lixo, 2 para assistente administrativo, uma para atendente balconista, outra para auxiliar de armazenamento, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 11 para auxiliar de limpeza, 4 para auxiliar de linha de produção, uma para auxiliar de pizzaiolo, 2 vagas para costureira, 2 também para cozinheiro, uma para desenhista industrial gráfico, 6 vagas para garçom, uma para motorista de caminhão, 8 vagas para operador de vendas. Também tem vagas para pedreiro, recepcionista, repositor de mercadorias, soldador, supervisor de seção de serviços gerais, técnico automotivo e técnico mecânico. 2 para varredor de rua, uma para vendedor no comércio de mercadorias e outra para vendedor pracista. Em Garanhuns tem 15 vagas para ajudante de carga e descarga, 2 para atendente de farmácia, uma para auxiliar de escrituração fiscal, outra para auxiliar técnico de controle de qualidade, mais uma para eletricista de instalações e uma para operador de caixa. Em Palmares tem uma vaga para mecânico de motocicletas. Em Pesqueira, 2 vagas para auxiliar de limpeza, uma para motorista de caminhão e uma para serralheiro de alumínio. E em Serra Talhada tem uma vaga para motorista de caminhão e outra para recepcionista. Pois é, essas são as oportunidades de Garanhuns e região e a gente reforça cedep.pe.gov.br para tirar mais dúvidas, Almi. Gessé, muito bem. Então agora a gente aproveita para falar sobre direito trabalhista também. Seguinte, quando um trabalhador adoece, pega atestado, fica ali ausente por alguns dias. Mas quando o problema de saúde é mais grave e são necessários mais dias de afastamento, aí já é uma outra história, né, Gessé? Pois é, Almi, tem essa situação, né? A gente sabe que o atestado vem quando a gente precisa se ausentar do trabalho em relação a quando está doente. Eu estou aqui com o Dr. João Américo, que é advogado trabalhista. Dr. João Américo, em relação à questão de doenças, né? Existe um afastamento por doenças. A gente sabe que existe essa questão do atestado, mas existe outro tipo de afastamento também. Boa tarde. Existem várias modalidades de afastamento por necessidade de doença, não só própria, mas também de familiares que estão previstos na legislação, mas aquele que diz respeito ao afastamento de longa duração, que é por mais de 15 dias, esse atestado emitido por um profissional da saúde, notadamente médico e dentista, deve cumprir uma série de formalidades, né? Os primeiros requisitos são as informações pessoais
de quem está recebendo, de quem está acometido pela doença, pela patologia, com nome, com CPF, se possível com a CID, não é obrigatório, e o período de duração que esse atestado tem. Lembrando que, a partir do 15º dia, o pagamento do salário e de eventuais benefícios que o trabalhador tenha, que deve ser visto também pela Convenção Trabalhista, deve ser feito pelo INSS. Então, ele é encaminhado para o INSS faz a perícia, identifica se existe algum tipo de afastamento, inclusive pode ser até mais prolongado, e aí sim começa a fazer o pagamento pelo próprio INSS. O problema é que o INSS demora muito, o trabalhador fica nesse limbo, mas é importante construir esse caminho. Atestado superior a 15 dias, vai do 16º dia em diante, encaminhamento do RH ou da própria estrutura administrativa da empresa para o INSS, para que se cumpra essas formalidades. Diante dessa necessidade de afastamento por doença de um parente próximo, por exemplo, a minha esposa está doente, eu preciso me ausentar, isso também funciona com o trabalhador? Com o trabalhador, a regra não é tão ampla como para o próprio trabalhador. Na legislação estabelece essa ideia de você poder fazer o acompanhamento, mas ele não segue a mesma regra para o trabalhador que está acometido pela doença. Diante de uma necessidade de afastamento, tem essas regras que o INSS passa a prover os pagamentos em relação a esse trabalhador, mas existe algum prazo que o trabalhador tenha que voltar ou é indeterminado e isso depende da doença? Não, isso vai depender da doença e da perícia médica, né? Então, se o atestado médico está dizendo que ele vai ter que se afastar 3 meses, ele vai ter que ser submetido. A grande complexidade é se a perícia não reconhecer a existência da patologia para os 3 meses. Aí você estaria mais ou menos em um limbo, chamado de um limbo jurídico, e teria que judicializar essa questão com base nessa decisão do INSS, a fim de conseguir, eventualmente, esses 3 meses, que foi no exemplo que foi colocado como requisito para a concessão desse benefício e do afastamento previsto no atestado. Dr. João Américo, advogado trabalhista, muito obrigado por tirar essas dúvidas. É isso, Almir, a gente sabe que existe a questão do atestado médico para aquele período mais curtinho, mas a partir desses 15 dias é preciso ter esse afastamento por doença, como o doutor bem trouxe aqui as explicações. Essas orientações são importantes demais aqui no AB Emprego. Valeu! Muito obrigado, Gessé. Bom trabalho para você. E lá no G1 tem oportunidade também, hein? A Ayali Guimarães está voltando com informações sobre seleções e concursos com vagas abertas aqui em Pernambuco. Não é isso, Ayali? É isso mesmo, Almir. Boa tarde mais uma vez para você e a todos que acompanham a AB1. Como você disse, em várias cidades de Pernambuco estão abertas, inscrições para seleções e concursos públicos. Essas oportunidades estão disponíveis para diversos cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental, com salários de até R$ 35 mil. Entre as oportunidades estão a Prefeitura de Taquaritinga do Norte. As inscrições lá no município podem ser feitas de forma presencial ou por e-mail, com 255 vagas disponíveis. Tem inscrição também para a Secretaria de Educação de Pesqueira e também para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, entre outras oportunidades. Os editais de cada seleção e de cada concurso público de todos os municípios podem ser conferidos aqui no G1 Caruaru. Almir. É isso, está tudo no nosso portal. Inclusive tem informações sobre novo pagamento do abono salarial, o PIS/PASEP. É isso mesmo, e esse pagamento já está disponível hoje, Almir. Como você disse, o abono salarial PIS/PASEP 2025, referente ao ano base 2023. Dessa vez, o benefício está destinado para os trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto. Os valores vão ficar disponíveis para o saque até o dia 29 de dezembro desse ano. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo, que é concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada, que é o PIS, e também aos servidores públicos, que é o PASEP, que atendem aos requisitos do programa. Ao todo, esse ano 2025, vão ser disponibilizados cerca de 30 bilhões para o pagamento do benefício, segundo o Ministério do Trabalho. O calendário completo desse pagamento também tem aqui no G1. Almir. Ayali, muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Um bom trabalho para você aí na redação e uma boa tarde. Para você também, boa tarde. Valeu. Simbora para o AB Esporte agora, porque tivemos pernambucanos em ação pelas divisões nacionais, inclusive com resultado negativo na Série C. Herbert Ramos vai contar tudo para a gente. Boa tarde para você, Herbert. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1.
Pela terceira divisão do futebol brasileiro, a Fênix ficou no 0-0 com o Anápolis de Goiás. Aqui, alguns detalhes dessa partida, válida pela 9ª rodada. O jogo foi em Goiás, no estádio Jonas Duarte, no sábado, dia 14. A Fênix precisava do resultado para avançar na tabela e acabou ficando no empate sem gols contra a equipe do Anápolis. Resultado negativo para o Retrô, Almir. E como é que fica a classificação aí da Série C em relação ao Retrô, hein, Herbert? Resultado ruim para a Fênix, que permanece na zona de rebaixamento da Série C, Almir. Vamos dar uma olhada? O Retrô aparece aqui na 17ª colocação, com apenas 8 pontos conquistados em 9 rodadas. Aparece abaixo do Figueirense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e aparece aqui no Z4 ao lado de Itabaiana, Confiança e Anápolis, Almir. Herbert, quem também jogou e arrancou um empate, dessa vez importante, pela Série D, foi o Central. Então, uma partida muito difícil, mas o resultado foi positivo, hein, Herbert? Um jogo emocionante, Almir. 3 expulsões, 2 gols e um ponto suado, mas merecido do Central. Vamos conferir um pouco de como foi essa partida. Um jogo repleto de emoções desde o começo. Logo aos 16 minutos, o zagueiro do Central, Ítalo Rogério, subiu com o pé alto demais. Acabou atingindo o jogador do Horizonte e recebeu cartão vermelho. 15 minutos depois, a igualdade numérica voltou. O meia César Sampaio do Horizonte acertou o cotovelo em Zé Arthur. Vermelho para o jogador do time cearense. O primeiro tempo ainda teve a expulsão de Benê. O zagueiro da Patativa colocou a mão na bola nesse lance e pediu falta. A arbitragem marcou a irregularidade do jogador do Central e ainda aplicou o cartão vermelho. A primeira etapa terminou com 3 expulsões e nenhum gol marcado. Veio o segundo tempo e com ele os gols. Aos 24 minutos, Juan recebeu bom passe, entrou na área e soltou a bomba com a perna direita. 1-0 para o Central. A vantagem não durou muito. Com um jogador a menos em relação ao Horizonte, o Central sofreu um empate. O atacante Edson Capacete acertou bela cabeçada e sem usar capacete, tá? Deixou tudo igual no placar. 1-1. Nos minutos finais, o Horizonte tentou a virada, mas o Central segurou um ponto importante fora de casa. Um jogo muito emocionante, Almir, e um jogo complicado, mas que o Central conseguiu pelo menos aquele pontinho importante. Vamos dar uma olhada como ficou a classificação do grupo do Central na Série D? Aqui o Central continua na 2ª colocação, tem 17 pontos, a melhor campanha da história do Central na Série D, atrás do Santa Cruz, que aparece com 22 e com uma diferença considerável para o 5º colocado, Santa Cruz de Natal, com 10 pontos. É o Central indo muito bem na Série D e a gente vai acompanhar toda essa trajetória da Patativa caruaruense. E fica um convite também muito especial para quem quiser acompanhar os outros destaques do esporte regional. Acesse lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Valeu, Herbert. Grande abraço para você e até amanhã. Vamos seguindo então para o intervalo agora. Na volta, a gente mostra a participação da criançada em algumas oficinas culturais realizadas nesse São João. A garotada está se divertindo um bocado, hein? E ainda o retorno das trilhas no São João de Caruaru. Após 13 anos, a Avenida Agamenon Magalhães voltou a ser tomada pelos forrozeiros. Os trios elétricos arrastaram muita gente e a gente volta já para conferir tudo isso. A B1 de volta e quem também está aproveitando muito esse período de festa junina são as crianças, hein? A Oficina Cultural Raízes e Sonhos ofereceu atividades envolvendo arte e cultura para os pequenos. Vamos conferir? A palavra raízes na sociologia refere-se aos fundamentos, origens e elementos essenciais que moldam a identidade e o desenvolvimento de um grupo social, comunidade ou até de uma cultura. Já a palavra sonhos traz a ideia de desejos, aspirações e projetos de grupos sociais. Unindo essas duas nomenclaturas e reforçando a cultura nordestina, a Oficina Cultural Raízes e Sonhos Brincando com Minha Identidade traz para os pequenos um momento lúdico para conhecer ainda mais a própria cultura. Idealizado e ministrado pela artista visual e arte educadora Ewa,
A oficina consiste em um momento de construção de um autorretrato utilizando elementos como a sombrinha de frevo, o pífano, o chapéu e outros objetos que reforçam a identidade nordestina. A ideia dessa oficina também é trazer a imaginação junto, não só tipo o retrato assim, sabe? Mas elas poderem se imaginar quem elas são, sabe? Eu acho que isso é muito importante, as crianças poderem imaginar, elas terem um espaço aberto para a imaginação. Acontecendo pela primeira vez em Caruaru, a oficina contou com a participação de crianças a partir dos 8 anos de idade. Todos passaram por um momento de contação de história e explicação da oficina. Na fase final, as crianças usaram telas, tinta guache e diversos tipos de pincéis para explorar técnicas variadas de pintura, com a opção também de usar as mãos e os dedos, sempre sob a supervisão da equipe da oficina para tornar o processo mais envolvente e tátil. O resultado final é um autorretrato singular que a criança poderá levar para casa, proporcionando a partir dessa vivência uma experiência inesquecível. Elas têm um olhar assim para a vida que às vezes a gente na correria do dia a dia, né, sendo adulto, a gente não percebe, mas elas trazem um olhar e uma percepção assim da vida muito única, sabe? Quando você abre esse espaço para elas poderem se expressar, para elas poderem se imaginar, é muito bonito assim o que elas trazem de volta, sabe? Elas dão muito amor, elas têm uma abertura assim muito bonita. Laura foi uma das participantes da oficina. O elemento da cultura escolhido tem um significado especial para a pequena amante do frevo. Eu vou fazer com a sombrinha de frevo, porque eu gosto muito de coisas com várias cores e gosto muito do carnaval, pelas suas festas e comemorações. Para quem é pai ou responsável pelas crianças, o momento é importante para afastar as telas e promover um momento de criatividade. É bastante importante porque eles têm acesso à arte, à cultura e ficam um pouquinho afastados das telas, é importante. Essa é a primeira vez que você traz ela para uma oficina desse tipo ou ela sempre participa? Ela sempre participa, na escola dela tem a banda marcial, ela participa do grupo de dança também, de teatro e aí de audiovisual. Legal demais, né? E ontem muita gente foi para a Avenida Agamenon Magalhães curtir a nossa drilha, um reencontro das trilhas com o São João de Caruaru. Priscila Martins e Matheus Guerra acompanharam a festa. Vamos ver. Déjà vu. Sabe o que é isso? É um fenômeno psicológico em que a pessoa sente que já experimentou uma situação ou evento antes. O domingo foi dia de déjà vu para muita gente. Já foram 25 anos com trilhas e 12 sem. Por volta de 1h30 da tarde, os trios estavam em posição de largada na Avenida Agamenon Magalhães. O grupo juntou Elifas Júnior e Cláudia Leite, cada um em um trio respectivamente. O grupo juntou abriu o festejo. No segundo trio, ele, que não podia de jeito nenhum faltar, Elifas Júnior, a majestade, sim, o rei das trilhas. Ele que jamais pensou que isso iria acontecer novamente. Eu pensei que a nossa história das trilhas tinha se acabado, podia acontecer outro movimento, como já teve outros eventos fechados, mas nunca aberto, né? E foi uma surpresa, porque foi num evento da gente que o prefeito falou, o prefeito Rodrigo Pinheiro, eu estava em Chico no chão, ele falou, ó, vamos voltar a trilha, que é isso? Mas é prazeroso, né? A emoção é total. Só quem curtiu no passado consegue imaginar o que significa tudo isso. Rafael veio de Frei Miguelinho reviver. Rapaz, é uma experiência incrível. Participei das trilhas antigamente, né? Eu era adolescente e hoje estamos aqui de volta com esse mega evento. O terceiro trio foi o da baiana Cláudia Leite. Nós tivemos a chance de entrar no camarim dela para uma exclusiva com a cantora. Você sabe que eu, menina, eu fiz uma das últimas piradrilhas daqui. Eu tem que tomar nota já, que eu faço parte da história desse negócio aqui, desde o começo, e passa um filme na minha cabeça, porque quando eu vi fotos hoje desse momento, eu era menina, estava no babado novo ainda. Então isso aqui não é só lembrança, a gente constrói memórias que fazem a diferença no nosso dia a dia depois que a gente sai daqui.
Então é uma delícia poder fazer parte disso aqui, dessa festa, celebrar nossa cultura, do nosso povo. Vice! E sem dúvida a loira estava sendo muito aguardada. Afinal, correr atrás de um trio tem que ser com folia mesmo. Espetacular! Primeiramente, obrigada! Porque Cláudia, nada melhor do que Cláudia Leite, né? Ela é espetáculo! Maravilha! É interessante reviver tudo isso! Você participava antes? Quando eu era criança, sim! E agora, Cláudia Leite, é o que você queria? Também, sim! O que é que você faz para matar a saudade de algo que não rola há muito tempo? Olha, eu não sei de outra coisa, mas de trilha só dá para matar a saudade assim, revivendo, pulando no meio da pipoca. Cláudia Leite no trio, parece até Carnaval da Bahia, mas não, é São João de Caruaru, é a volta da trilha. Foi uma energia incrível durante todo o trajeto de tempo nublado e corações aquecidos. Nenhum episódio de violência foi registrado. Só alegria. Tá maravilhoso, bem tranquilo, muito policiamento, o povo vindo para brincar, que é o mais importante. Eu acho que Caruaru precisa realmente retornar ao passado para mostrar aquela alegria de antigamente e que hoje a gente pode estar vivendo novamente. E assim foi uma tarde de domingo em Caruaru, marcada pela volta de um evento que mexeu no passado com as emoções das pessoas, que conectava cada um por grupos de crianças, de estudantes, de adultos, de homens vestidos de mulheres e mulheres de homens, de brincadeiras, que era só mesmo folia, que todo mundo queria participar. Todo mundo queria estar em uma corda, ou mesmo na pipoca. E foi assim por mais de 20 anos, até parar. Uma pausa que deu play no São João de Caruaru 2025, da Fazenda Capital do Forró. Se foi pensado para reviver, basta olhar essa multidão que pulou, cantou e vibrou. A Trilha Plural, sem cordas, de 2025. Foi saudade mesmo, e um único sentimento. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Se você quiser, pode dançar lá. Muito bem. E amanhã a gente tem mais um Me Conte Sua História. Vamos conhecer a trajetória de um dentista que passou por uma infância humilde e enfrentou muitas dificuldades até se firmar como profissional. Então a gente vai ver um pouquinho do que está sendo preparado. Dá para dizer que este protético e dentista é muito mais do que dedicado. Acredita que aos 90 anos de idade ele ainda trabalha? Pois é. O José Felizmino, de origem humilde da pobreza no Rio Grande do Norte, se tornou um morador de Caruaru muito orgulhoso e vencedor. É o que você vai ver no Me Conte Sua História. Não perca, é no AB1. Amanhã. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã mais cedo, hein? A partir das 11h30 da manhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todo mundo e até lá.